Olá, sejam bem-vindos a mais uma live falando sobre circuito de filmes. Eu criei esse quadro lá em 2020, trazendo filmes que realmente vão reforçar um comportamento, né, trazer o olhar da psicologia, aquele filme que até então você tinha um olhar comum, né, despercebido, a partir dessa live, trazer um olhar ainda mais aprofundado em detalhes, né, sobre um filme específico. Tá? Trago alguns filmes e o filme de hoje é Meu Filho, Meu Mundo, que traz a temática o autismo. Hoje esse tema ela tem sido discutido em vários momentos, inclusive até vaga preferencial para autista, já tem isso, né, em alguns lugares. Então isso quer dizer que estão dando um pouco mais de atenção dentro desse processo. O que eu quero trazer aqui? Tá? Dentro desse filme são dois pais, né, tem os pais, na verdade, né, tem os pais que, dentro desse desafio de cuidar de um autista, criou um método para cuidar de um autista. Então, a partir desse filme, esse filme conta a história desses pais, e esses pais traz essa forma, aí traz todo o histórico, as dificuldades dos pais, o preconceito que os pais vivenciaram, a questão da posição desse filho também dentro dessa dinâmica, a evolução, né, o método, a questão da missão, né, que eles, a partir desse momento, também criaram, né, por esse método novo. E eu estou trazendo alguns subtemas sobre o autismo. Então, o subtema de hoje é como explicar o autismo para a criança de forma simples. Então, falar cada vez mais sobre o autismo é fundamental para que exista conscientização, respeito e representatividade na nossa sociedade. Então, principalmente segundo os dados do CDC, né, de 1 a cada 36 pessoas está com aspecto, Pedro, seja bem-vindo, com aspecto de autista, né, que é o nome dado à questão do autismo, né. Porém, muitos pais, pessoas cuidadoras, familiares, mesmo profissionais de educação, podem ter dificuldade em saber como explicar o autismo para a criança de forma simples, né? Seja em casa, né, com o irmão no espectro, né, que seria com autismo. Então esse irmão tem um irmão que tem autismo. Então como explicar isso para essa criança? Na escola, com colegas com diagnóstico também. Então há mesmo um parente que recebeu o laudo do TEA, né? Então essa criança, a própria criança, as crianças que estão em torno dessa criança que tem um autismo, como falar com elas. Então, assim, essa é uma pergunta que pode gerar muitas dúvidas em pessoas adultas que não sabem como abordar o TEA e de forma clara e compreensível, para as crianças que estão vivendo com outras crianças com autismo. Então, para ajudar nesse sentido, eu vou trazer algumas formas que você pode fazer isso aqui, tá? Pautado também em um estudo com a profissional, a psicóloga, que é Marina Savistosky, né? Acredito que tem uma descendência aí russa. Ela é especialista em análise de comportamento autismo e em relação também à clínica ABA. Então, eu vou trazer dicas valiosas que vão ajudar você na hora de conversar e ser mais acolhedora sobre o autismo e permitindo que as crianças entendam melhor, né, os seus colegas
e parentes ou amigos no espectro, que é o autismo. Então, o grande ponto aqui, antes de mais nada, você deve conheça o autismo. Então, antes de entender como explicar o autismo de forma simples para uma criança, é importante que você conheça e tenha entendimento sobre ele. Então, os transtornos do espectro autista, o TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldade na comunicação e interação social e pela presença de padrões de comportamento restritos e repetitivos. Por isso, é fundamental que o adulto que for explicar sobre o autismo para uma criança, seja ele quem for, tenha pelo menos uma base sobre o que é transtorno para conseguir traduzir em uma linguagem mais acessível sobre os possíveis aspectos em outras crianças. Procure sites, artigos confiáveis sobre o assunto, leia livros, até mesmo converse com profissionais da área sobre questões do autismo. Quanto mais você souber, mais confiante você se sentirá durante a conversa com o pequeno. Quero trazer essa primeira dica, tá? Vou deixar essa dica para a próxima live, mas já compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Forte abraço, espero que tenha inicialmente trazido algumas informações pertinentes e deixe seus comentários, dúvidas sobre isso, né? Um forte abraço, fica com Deus, até mais.